Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 47. Estamos chegando ao final dessa grande história, dessa tremenda história. Mais 2 ou 3 domingos e nós chegaremos ao final da exposição do livro de Gênesis. Hoje nós vamos meditar no final do capítulo 47, dos versos 13 até o verso 31. Nós vamos começar fazendo a leitura do capítulo, dos versos 13 até o verso 19. Mas ao longo da exposição nós vamos ler todo o restante do capítulo. Mantenha a sua Bíblia aberta para a nossa leitura e meditação. Diz assim a palavra de Deus: Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E respondeu José: Se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. E a nós e a nossa terra, e nós e nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Vamos orar? Senhor Deus bendito, diante da tua palavra santa, nós agora rogamos tua graça e tua misericórdia. Rogamos a iluminação do teu Espírito Santo, a fim de compreendermos a tua verdade e a tua vontade sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida da nossa casa, da nossa família, sobre nossas vidas individualmente, Pai. Pedimos o sustento do Senhor, pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor para nos fazer entender o teu querer. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Como já disse, estamos chegando ao final do livro de Gênesis, e nós temos visto insistentemente com os irmãos que a Escritura, ela tem uma sequência de história que na verdade é uma teologia que nós precisamos saber, entender e aprender. Vocês que têm vindo domingo após domingo já sabem o que é que está escrito ou estaria escrito em cada um desses círculos. A Bíblia é uma história a respeito da criação, da consumação. O livro de Gênesis, ele nos fala do Deus majestoso que criou todas as coisas com um fim, com um propósito. O livro de Gênesis, como estudamos a partir do capítulo 3, narra como o homem rebelou-se contra o seu Criador, como o homem
voltou-se contra o seu Senhor, como o homem criou ídolos no seu coração, ídolos de autonomia, ídolos de cobiça, desejando ser igual a Deus. E então nós descobrimos que isso afasta o homem de Deus, que tendo o homem pecado, ele se toma avesso à vontade de Deus, ele se toma avesso à verdade de Deus, ele se torna avesso à santidade de Deus. E agora? O que o homem precisa? O que é necessário para o homem para que ele não viva nesse calamitoso, nesse terrível estado? Ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Redentor, ele não pode salvar-se a si mesmo. Então Deus começa uma grande história de redenção. Deus providencia meios, Deus providencia caminhos pelos quais o homem então será salvo. Deus aplica ao homem a sua misericórdia, não dando ao homem a maldição que ele merece, e Deus aplica ao homem a sua graça, dando ao homem aquilo que ele não merece. Deus, na sua bondade, faz então ao longo de toda a história a sua redenção para o seu povo, para a sua igreja. E então nós começamos a ler no livro de Gênesis como essa redenção foi aplicada na vida desses homens e mulheres e famílias com vistas a um projeto consumador. Nós estamos a caminho da consumação, nós estamos a caminho de um fim do atual estado da história, para que essa história continue num estado diferente, onde não seremos mais afetados pela dor, pelo pecado, pela morte, pela doença, pelo luto, por nenhuma dessas coisas. E Deus então vai ensinando o seu povo, através dos seus filhos, descendentes, através de cada um desses personagens que nós já estudamos, e agora nós chegamos ao final dessa grande história, essa grande história de graça e redenção de Deus, estudando a história dos descendentes de Jacó. E como vimos em exposições de domingos passados, essa história, quando nós vamos lendo, ela vai falando o nome de Jacó, aqui e acolá, o nome de José, o nome dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, todos, e a gente vai olhando na história de José virtudes e defeitos. Por exemplo, José, filho preferido do papai, José, aquele que era protegido de todas as maneiras, José, aquele que foi odiado pelos seus irmãos, inclusive pela preferência do pai, José que foi vendido como escravo, José que foi exaltado na casa de Potifar, José jogado na cadeia, José tomando conta da prisão, José esquecido pelo copeiro, até que José é elevado ao posto de segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa do seu tempo. E aí você para e pensa assim, puxa, que história bonita a respeito de Deus. Esse é o ponto. O autor não queria que os nossos olhos permanecessem focados apenas em José, mas naquilo que Deus está fazendo na história e na vida de José para trazer ao seu povo a redenção. Então essa história, ainda que tenha como personagens aqui nesse mundo todos esses homens e haja um foco em José, a história é a respeito do Deus de José. A resposta é a respeito de que essa história é uma história a respeito do que o Deus de José está fazendo. E se você lembra, lá no comecinho da história, ela começou com José tendo sonhos. Os sonhos que os irmãos abominaram, que eles se dobrariam diante de José como um dos seus senhores. E nós vimos na última parte da história, no capítulo 46, na primeira metade do 47, que finalmente todos os seus irmãos, seu pai, se chegam e se prostram diante de José, cumprindo os sonhos que começaram lá no capítulo 37.
Vimos que essa é uma história de reencontro, de providência, de bênção. Muito interessante. Jacó chega na terra do Egito, trazido por José, seu filho, autorizado pelo faraó. E o que acontece? Jacó, um homem simples, comparado ao grande faraó do Egito, o texto diz assim: e Jacó abençoou a faraó. Parece que não casa. Sempre quem abençoa é o maior para o menor. Mas no caso, a Escritura narra com toda clareza que Jacó, na sua velhice e por ser um agente de Deus, apesar de todos os seus problemas e pecados, ele chega diante de Faraó, o soberano Senhor de todas as terras, e abençoa Faraó. E então, nos últimos versos, nós vemos que o povo de Deus, finalmente agora, no Egito, fora da terra prometida, é um povo abençoado e um povo abençoador. Como nós podemos observar isso ao longo da narrativa? Nós já lemos esses primeiros versos. E nesses primeiros versos nós vemos primeiro um grande contraste, um imenso contraste. Olha só, o texto diz que não havia comida para ninguém mais, nem no Egito, e o texto faz questão de dizer, nem no Egito e nem em Canaã, nem no Egito e nem em Canaã. Ora, nós lembramos da história e lembramos dos sonhos de Faraó: 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. É bem possível que estejamos aqui já no 3º ano das vacas magras. A fome havia tomado o mundo conhecido da época. Não havia cereal, a gente não sabe exatamente porquê, provavelmente uma grande seca, nem o próprio rio Nilo estava enchendo para alagar as suas margens, mas eles haviam colhido, ou José havia colhido o suficiente para sustentar a terra por mais 7 anos. Todos desfaleciam. E aí o texto diz que o dinheiro de todo mundo acabou, todo mundo comprou o que podia. Dá-nos pão, porque havemos de morrer na tua presença. Eles falam na presença de José. E o grande contraste, queridos, está exatamente no final anterior, do trecho anterior da passagem, no verso 11. Diz assim: então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Enquanto o mundo padece fome, enquanto o próprio Egito padece fome, o povo de Deus chega naquela terra e é colocado no melhor da terra. A história é surpreendente. Era de se esperar que todo mundo estivesse na mesma situação. Eles foram escolhidos de uma maneira especial e receberam grande bênção numa terra estranha. Isso aqui começa a nos ensinar uma coisa que nós precisamos aprender. Sim, podemos ser abençoados nesse mundo, podemos, mas nós temos que entender que essa terra não é a nossa terra. E que mesmo na terra nós teremos tempos de calamidade e quem sabe tempos de abundância. E que mesmo sendo nós crentes, cristãos, crentes do Senhor Jesus Cristo e salvo por eles, nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. Nós não estamos livres, irmãos, daquilo que acontece ao nosso redor. A grande pergunta, a grande questão é como será visto na nossa vida esse contraste. Em determinados tempos, quem sabe na abundância, como aconteceu com o povo de Deus aqui. Mas e quando não for a abundância? Como é que o mundo vai ver esse grande contraste em nós? Ele será visto, irmãos, esse grande contraste será visto pelas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso contraste. Não importam as
condições, não importa a situação. Esse contraste será visto nas virtudes de Cristo. No caso, alguém olharia e falaria assim: puxa vida, Deus está do lado do faraó, hein? Porque o faraó tem tudo, o faraó tá por cima. Imagina se tivesse prevalecendo a teologia da prosperidade naquela época. Talvez surgisse aquele famoso pregador que ia dizer assim: tá vendo? O faraó estava ricão, mas o povo de Deus também estava na boa. Ora, capítulos anteriores, o povo de Deus estava passando fome. Os irmãos de José vieram comprar pão no Egito porque não tinham. A fome estava por todo lado, inclusive naquela família. É interessante, queridos. Deus coloca o seu povo naquela terra, terra de Gósen. Faz uma recepção toda especial para o povo de Israel, que ali era representado com uma família de 70 pessoas. Aliás, o número 70, ele é uma idealização. O número 7 é o número da perfeição. O número 10 é o número da completude. 7 vezes 10, 70. Completo e perfeito. É isso que o número quer representar aqui. E Deus então lembra que ele enriqueceu a Faraó, que ele honrou a José, para que José pudesse ser o salvador de muitas pessoas. E Jacó então chega e abençoa. Ele está cumprindo um papel que foi dado aos seus pais, que tinha sido dado a Abraão, de abençoar aqueles que lhe abençoassem. Leia o capítulo 12 do livro de Gênesis e você vai descobrir isso. Muito bem. O que acontece? Nós já lemos. Eles chegaram, o povo chegou e falou: olha, acabou o dinheiro, acabou tudo. E o povo chega para José e fala assim: olha, agora só resta para a gente morrer. A minha pergunta, é interessante a lógica da pergunta do povo. A pergunta é a seguinte: qual a vantagem do senhor ser dono de tudo e a gente está morto? O senhor vai ser rei sobre quem? Então José diz: ora, tragam o seu gado e eu vos suprirei. E o texto então diz que no final das contas, um ano eles trouxeram o gado, no outro ano eles dizem: olha, não tem mais nada para dar. E no final do verso 18 ele diz assim: nós não temos mais nada, senão o nosso corpo e a nossa terra. Interessante isso. Porque, biblicamente, nem isso pertence a eles. Nem o corpo e nem a terra. Mas na concepção de mundo deles, era a única coisa que restava. Então, eles se entregam à escravidão. Ele diz assim: compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, para a gente não morrer. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. E nos dá semente, para que nós então possamos plantar, quem sabe recomeçar a vida, para que a terra não fique deserta. Lembra, eu disse? Está chegando no fim das vacas magras. Quantos anos de vacas magras? 7. Os irmãos vieram no primeiro ano, teve a primeira parte. Os irmãos voltaram no segundo, teve a terceira parte. Depois, agora, os irmãos vêm com a família, o terceiro ano. Depois eles trouxeram o dinheiro, trouxeram o quarto ano. No quinto ano eles falam assim: agora lascou mesmo. Mas eles sabiam, porque havia sido proclamado, que os anos da fome seriam 7. Então, eles agora já estão pensando no quê? Em plantar. Eles pedem semente, mas eles vendem a si mesmos. Essa palavra corpo que aparece aí, se não o nosso corpo, tem lugares na Bíblia que ela é usada para designar cadáver. Cadáver. Olha, a gente já virou um cadáver, só tem isso para te entregar. Só tem o que a gente tem até o momento.
José podia escravizá-los profundamente. José podia abusá-los ao máximo, no que ele quisesse, porque ele era aquele que tinha todo o poder sobre a face da terra. Mas é surpreendente como as coisas acontecem. A exceção, como eu já disse para vocês. Verso 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou, eles se tornaram servos de uma a outra extremidade do Egito. Verso 22, a exceção. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele. Pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Nós precisamos lembrar aqui quem está lendo esse texto primeira vez. É o povo que vai entrar, ou que está entrando na terra de Canaã, depois de 430 anos, quando eles saem do Egito. Deus estabeleceu entre as 12 tribos, entre os filhos de Israel, terras para cada um deles. Mas tinha uma tribo que não ia receber terra. Qual era? Dos filhos de Levi, que eram quem? Os sacerdotes. Talvez aqueles homens lendo esse texto aqui falassem: opa, peraí, tem um negócio diferente aqui entre o nosso Deus e a relação dos sacerdotes egípcios com Faraó, não tem? Mas há também uma semelhança. Porque é interessante que o texto diz assim: eles não precisaram vender a terra que eles tinham, porque eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Lembra qual é a razão que Deus dá para não dar terra aos levitas? Eu sou a sua porção. A porção dos sacerdotes sempre vem de Deus. Na verdade, os sacerdotes bíblicos, eles nunca se tornam possuidores da terra, porque eles entendem que eles são mordomos do Deus soberano. E nós, queridos, estamos aqui hoje nessa terra, aguardando um tempo em que nós vamos de fato herdar definitivamente a terra de Deus. Não é isso? A Escritura não diz isso? Que são bem-aventurados, quem? Quem é que vai herdar a terra? Aqueles que, reconhecendo o seu estado de pobreza, aqueles que, reconhecendo o seu estado de fome, aqueles que, reconhecendo o seu estado de absoluta miséria espiritual diante de Deus, recebem de Deus a sua porção. Então eu posso dizer que, Deus me deu posses, Deus me deu um apartamento na várzea da Barra Funda, não é? Que na verdade não passa de uma dívida. E se eu não pagar 3 meses, tchau. Tchau. Nós não temos nada nesse mundo, queridos. Nós, nessa terra, nós não levamos nada. Diz que um desses homens bilionários morreu, e no funeral alguém chegou pro contador dele, que era o cara que mexia com todas as suas finanças, e perguntou para ele discretamente: fala aí para mim, quanto ele deixou? E o contador virou para ele e falou assim: tudo. Ele deixou tudo. A gente não leva nada, porque nós não temos nada.
A única herança, a única porção que nós temos é o Senhor. Querido irmão, você que está aqui, você que é crente, você que conhece a Jesus Cristo, eu não tenho nenhum bem nesse mundo, eu não tenho nada, só o Senhor é a porção do seu povo. Já entendeu isso? Isso não significa que Ele não pode deixar você comprar uma casa, que Ele não pode deixar você comprar um carro, mas a maneira como você vier a usar cada uma dessas coisas, se eu sou esse crente no Senhor Jesus Cristo, eu uso para o reino de Deus, porque eu sei que nessa terra eu não sou possuidor de nada. Na verdade, o que nós precisamos fazer, e vamos aprender agora com o próximo trecho do texto, é usar de generosidade. Lembra? Vejam a situação. José, em nome de Faraó, agora possuía todas as terras do Egito. Eles chegaram diante de José e entregaram tudo, ao ponto de chegar, agora só resta o cadáver mesmo, só resta o corpo para entregar. Olha a reação de José, verso 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. E responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante o meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. José podia ter abusado, podia ter usado dos costumes da época. Alguns tratados antigos falam que esse sistema de uso da terra, quando alguém possuía a terra e alguém ainda dava semente para o outro plantar, que em alguns lugares eles cobravam 60%. Em geral, 40%. Alguns mais bondosos, 30%. José foi pelo padrão mínimo da época, 20%. 20%. 20% vai ser do Faraó, porque eu estou dando a semente. Veja bem, eu estou dando a terra, porque vocês agora entregaram a terra para mim. Eu vou dar a semente e vocês vão devolver 20% para Faraó. O pastor da prosperidade ia aproveitar agora, né? Mas nosso Deus é tão bondoso, que Ele trabalha diferente. Ele trabalha com um povo voluntário, com um povo que dá com alegria de coração, com um povo que se entrega para Ele. Já pararam para pensar nisso? Você não é dono do seu corpo? Você não é dono da sua terra, você não é dono da sua casa, você não é dono de nada. E Deus diz assim: eu quero que você use tudo para mim. Eu quero que você use a sua vida para mim. E se é uma lição secundária que nós podemos tratar, tirar aqui do texto, é que nós precisamos aprender a tratar o mundo à nossa volta generosamente. Nós precisamos aprender a fazer os nossos negócios generosamente. Nós precisamos aprender a cuidar dos outros generosamente. O Senhor não quer de você 10%, o Senhor não quer de você 20%, o Senhor não quer de você 50%. O Senhor quer de você 100%. 100%. Se você frequenta essa igreja há algum tempo, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido o pastor
falar de dinheiro e de dízimos. Talvez. Boa parte já. Falo com muita parcimônia, raramente falo. Porque nós hoje vivemos num contexto em que essa questão de gente pedir dinheiro na igreja se tornou absurdo, se tornou escândalo, se tornou motivo de riso, e nós não queremos ser confundidos com essas pessoas. Mas não se iludam, não se enganem. O Senhor Jesus fala de dinheiro frequentemente, talvez seja um dos temas mais abordados nos evangelhos. Porque o Senhor mesmo caracteriza o dinheiro como mamon, como um Deus, como um objeto de idolatria. O apóstolo, ou Tiago, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Escritura sabe que o nosso coração é muitas vezes controlado pela adoração, pelo amor, pela dedicação da nossa vida ao dinheiro, ao nosso estilo de vida, às nossas preferências, às coisas que nós gostamos. Isso é preocupante, queridos, porque isso é um caminho de morte. Isso é um caminho de morte. E muitas vezes nós nos enrolamos com esses caminhos de morte por causa das cobiças do nosso próprio coração. Precisamos aprender a tratar generosamente com essas coisas. Nosso texto continua e nos traz uma lição surpreendente. Verso 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Nós vamos ver algumas coisas da narrativa de Gênesis, para que esse texto tenha o seu devido impacto. Primeira coisa, essa expressão de fecundidade e multiplicação, ela aparece aonde na Bíblia? Em qual capítulo? No primeiro capítulo. A primeira bênção pronunciada por Deus sobre o homem é exatamente em torno desses conceitos. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ora, eles chegam no Egito, e no Egito eles vão ser fecundos, eles vão se multiplicar. Deus vai usar o Egito como a incubadora, como o útero, para fazer aquele povo crescer e se multiplicar abundantemente. E então nós conectamos a história que Deus pegou de uma família estéril, de uma mulher estéril que era Sara, de um chamado feito em Ur dos Caldeus. Agora Deus vai usar uma outra terra, um outro lugar, para fazer com que o seu povo cresça profundamente. Outra coisa que nós vamos lembrar é que quando os irmãos finalmente chegaram na terra, no capítulo 45, e se encontraram com José, e José se revelou a eles, vocês lembram o que José falou? Não se preocupem, não foram vocês que me mandaram para cá. Quem me mandou para cá? Foi Deus. E para quê? Para que se salvasse muita gente. Deus usou José não só para salvar a sua família, não só para salvar a semente prometida, Deus usou José para salvar os próprios egípcios. E eu achei interessante que o texto diz assim, olha, eles chegaram naquela terra, eles fizeram suas casas, eles tomaram posse daquele lugar, mas eles sabiam que aquela terra não era a terra deles. Mas eles viviam na terra como se fosse. E aqui, queridos, está um grande segredo da vida cristã.
Eu não sou responsável pelo Brasil, eu não sou responsável pela política brasileira, eu não sou responsável pela economia brasileira, afinal de contas eu não sou desse mundo. O Brasil que se lixe, o Brasil que se lasque. Nada disso. Se Deus me colocou no Brasil, se Deus me colocou nessa terra, se Deus me fez um cidadão brasileiro, eu me torno responsável pela terra onde Deus me colocou. E eu vivo como se essa terra fosse minha, ao mesmo tempo sabendo que nessa terra eu sou peregrino. É isso que faz de mim um sacerdote nessa terra. É isso que faz do povo de Deus um povo, uma nação, um reino de sacerdotes. A igreja de Cristo pregando o evangelho, proclamando a verdade, fazendo o bem, amando, trabalhando. Reino de sacerdotes. Vivendo, quem sabe, uma vida simples, uma vida comum, estabelecendo famílias estáveis. Deus abençoe o mundo. É interessante, ontem eu escrevi eu fiz um sumário de uma reportagem que eu li, muito interessante, no jornal The Economist, nos Estados Unidos. Foi lançada ontem. Essa pessoa que escreveu, eu imagino que não seja cristã, falando dos efeitos da reforma protestante no mundo. E essa pessoa, ela mora na Guatemala. Até 1976, a Guatemala era um país predominantemente católico romano. Até 1976. Nós estamos em 2017. Para não fazer igual a Dilma, quantos anos dá isso aí? É porque ela faz, né? Quando ela faz, lembra, as contas delas eram terríveis, né? Garantida é 41 mesmo? Então tá, 41 anos. 40% da população da Guatemala hoje é de origem ou é de convicção protestante. Em 40 anos. E esse autor da reportagem está lá procurando entender quais são os efeitos disso numa população. E ele foi para uma pequena cidade com 14 mil habitantes. Quase toda a cidade hoje é cristã. E ele começa a relatar os efeitos daquilo na vida daquele povo. Prosperidade, sim, econômica. Eles pararam de gastar o dinheiro deles com porcaria, com bobagem, com drogas, com prostituição. Os homens começaram a cuidar das suas mulheres. As famílias começaram a dar educação aos seus filhos. Porque tudo isso faz parte da nossa peregrinação nessa terra. Amar os nossos, amar a nossa casa, amar a igreja, amar o lugar onde vivemos e fazer o bem. Sermos um reino de sacerdotes, mas isso só aconteceu porque o evangelho chegou, porque o evangelho foi pregado, porque o evangelho foi proclamado, porque Jesus Cristo foi crido, porque o nome de Deus foi glorificado. Eu não sei qual a proporção da diferença que Deus quer fazer com a nossa igreja. Uau! Igreja Presbiteriana da Barra Funda tem que ter 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros. Isso vai fazer a diferença, não, irmãos? Nossos alvos não são esses. Deus pode querer que qualquer igreja tenha 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros. Mas existem igrejas aí que têm 10.000 e 20.000 e não fazem diferença nenhuma no mundo. Porque tem nome de igreja. Mas não são igrejas de peregrinos que entenderam o seu papel de sacerdotes, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que entender o nosso papel
como povo de Deus aqui na nossa terra. Entendam bem uma coisa. Eu posso me tornar o melhor pastor do mundo aos olhos das pessoas. Mas se eu não pastorear quem está em volta de mim, não resolve nada. Você pode se tornar um grande evangelista, mas não adianta nada se você não pastorear a sua casa. Você pode se tornar uma pessoa de grande sucesso, mas não vai adiantar nada se você não for bênção para as pessoas que estão à sua volta. Na verdade, queridos, o que Deus nos chama mesmo é para viver vidas que são extremamente ordinárias, no bom sentido da palavra ordinário, mas vidas ordinárias que abençoam o mundo. E então, finalmente, nós descobrimos o peregrino adorador. Verso 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. E respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Se você lembrar 2 capítulos anteriores, Jacó estava com uma dúvida tremenda se ele devia ir para o Egito ou não. Porque o pai dele foi proibido de ir. Deus disse que ia dar essa terra de Canaã. Agora eu vou para o Egito. O que Deus fez? Foi lá e conversou com ele. Falou: vai para a terra. Vai para a terra e eu vou te trazer de volta. Não se preocupe. Não se preocupe. Agora Jacó encontra-se na terra, a sua família salva, a sua família próspera, a sua família fecunda, a sua família crescendo. Esse Jacó, esse Israel, chama seu filho e diz: filho, meu compromisso não é com a terra. O meu compromisso é com a promessa de Deus. O meu compromisso é com aquilo que Deus falou. Então, me promete que você não vai me deixar morto aqui nessa terra, mas que eu vou ocupar sepultura junto dos meus pais. A preocupação de Jacó não era meramente uma preocupação terrena, mas certamente uma preocupação simbólica. E quando a gente chegar lá no finzinho do livro, a gente vai ver que José, quando morre, pede a mesma coisa: olha, quando vocês saírem daqui, não me deixa aqui não. Eu quero ir para a terra que Deus prometeu. Eu quero ir para a terra da promessa. Finalmente o que lemos é que Jacó ou José respondeu: pai, eu vou fazer segundo o que o Senhor disse. Ele disse: jura-me. Usou aquele expediente já usado no capítulo 24, eu acho, que Abraão fez, pediu um juramento da mesma forma como se fazia naquela época, e ele jurou. E finalmente, diz o texto, Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Será isso, hein? O que será ele se inclinou sobre a cabeceira da cama? Ele adorou. Inclinar-se significa adorar. Finalmente esse homem se dobra aos pés de Deus. Lembram das lutas de Jacó em adorar a Deus? Lembram das barganhas de Jacó?
Lembra das dificuldades de Jacó? Lembra dos enganos de Jacó? Lembra das mazelas de Jacó? Lembra da amargura de Jacó? Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. O peregrino, queridos, ele entende que ele foi chamado por Deus para adorar. Ele não se inclinou meramente diante do seu filho, ele se inclinou diante do Deus do universo. E ele adorou o Senhor. Apoiado no seu bordão, já fraco, prostra-se e adora a Deus. Que história. E nós, irmãos, o que é que faremos? Primeira coisa, nós precisamos ter uma consciência clara de qual é a terra da qual nós somos herdeiros. Eu já conheci alguns cristãos muito ricos. Muito ricos. Com riqueza que eu jamais imaginaria o que era. Eu já encontrei cristãos muito pobres. Muito pobres. E talvez isso cause alguma confusão, a gente olhando, mas Deus não trata seus filhos iguais, Ele tem preferência? Será que Ele é igual a Jacó, que tratava José diferente? Queridos, o que nós precisamos ter é a certeza de qual é a nossa verdadeira herança. Quando nós entendermos qual é a nossa verdadeira herança, nós vamos encontrar naquele que nos dá a herança uma coisa chamada contentamento. Por que é que a gente reclama tanto das coisas? Por que é que a gente reclama tanto da vida? Por que é que a gente reclama tanto das pessoas? Por que é que a gente reclama tanto de quem está à nossa volta? Porque nós não encontramos contentamento no Senhor. Nós temos aquela vontade de ter um pedacinho da glória para nós mesmos. Nós não queremos desenvolver a paciência de esperar aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos na nova terra. Nós temos que entender que aqui na terra nós somos peregrinos. Que nós estamos de passagem. Que esse não é o nosso lugar final, nem o nosso alvo final. Não é o nosso destino final. Mas que nessa caminhada de fé que nós caminhamos aqui nessa terra, junto com o povo de Deus, junto com a igreja de Deus, Deus cumpre os seus planos. Não significa que a gente não vai fazer pergunta, não significa que a gente não vai ter horas que a gente vai perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo, não era assim que eu esperava. Mas Deus cumpre seus planos. Deus pegou o menino exibido, José. Deus pegou o ódio dos irmãos para fazer com que ele caísse no fundo do poço. Deus pegou a esposa de Potifar para acusá-lo falsamente. Deus pegou um ingrato na prisão para esquecer dele por 2 anos, depois de ter livrado o pescoço dele, para fazê-lo o homem, segundo o homem mais poderoso no Egito,
para salvar muitas vidas. E assim Deus vai ensinando o seu povo que nós precisamos ser igual a esse povo do Egito que chegou diante de José e falou assim: olha, agora só tem a terra e o nosso cadáver. Mas nós já temos a consciência de que a terra não é nossa. E então nós precisamos nos tornar servos e escravos. Servos e escravos do Senhor, porque servos e escravos tornam-se sacerdotes na terra. Então, irmão, de maneira bem prática, a pergunta é: como e quem você vai servir a partir de hoje? Como e quem você vai servir durante os seus dias? Como e quem você vai servir durante a semana? E no seu serviço, o nome do Senhor será glorificado. Ah, se aprendêssemos o serviço na igreja. Ah, se aprendêssemos que nós estamos aqui não para ser servidos, mas para servir. Nós entenderíamos a nossa verdadeira esperança, o nosso verdadeiro caminho e o nosso verdadeiro trabalho.